Olá, boa noite. Hoje o Realidade em Pauta traz um assunto delicado e extremamente importante. Olha só, o assunto é a violência contra a mulher. Aliás, é falando sobre esse assunto que o conhecimento se dissipa e muitas mulheres se encorajam para reagir a tais violências, denunciando os seus agressores. A violência não é só física ou sexual, mas ela é também psicológica e, em todas as formas, provoca marcas difíceis de serem apagadas. De acordo com dados do Fórum de Segurança Pública, cerca de 600 casos de violência contra a mulher acontecem todos os dias, fora os que nem são notificados. Mas a Lei Maria da Penha trouxe avanços e, quando a cidade tem delegacia da mulher, elas conseguem um apoio para lutarem e para vencerem essa dura batalha. O Realidade em Pauta está no ar. Margaridas, rosas, jasmins, gardênias, melissas e hortênsias. Flores ou mulheres com características tão peculiares que as tornam únicas. Cada detalhe revela o quanto as diferenças são capazes de construir a beleza de quem é capaz de unir força e delicadeza. Mas quando os cuidados deixam de sustentar as necessidades delas, a beleza se dissipa e elas murcham. E quando não são resgatadas a tempo, morrem. Maria da Penha Fernandes não tem nome de flor, mas se tornou referência na luta contra a violência doméstica. Em 1983, a cearense foi atingida por um tiro enquanto dormia, o que a deixou paraplégica. O autor do disparo foi o próprio marido. Depois de sofrer novas agressões, ela criou coragem para denunciar o agressor e percorrer um longo caminho na luta por justiça. Até que em 2006 foi sancionada a Lei número 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha. O objetivo? Coibir a violência doméstica contra as mulheres. Mas o que muita gente não sabe é que a lei defende a mulher contra 5 tipos de violências. Muitas mulheres nem se dão conta de que sofrem ou já sofreram algumas delas. A violência física, que pode ou não deixar marcas no corpo, a violência psicológica, que causa danos emocionais na vítima, a violência sexual, que envolve tanto estupros quanto impedimento ou imposição do uso de contraceptivos, a violência patrimonial, quando a vítima é impedida de ter acesso ao salário ou tem objetos e instrumentos de trabalho destruídos, e a violência moral, que está relacionada a calúnias, difamações e injúrias. O que chama a atenção é que, mesmo depois da lei ter entrado em vigor, muitos noticiários e capas de jornais continuaram trazendo à tona casos de violências domésticas. Em 2018, a lei completa 12 anos, o que contrasta com mais um caso recente de violência doméstica. Na madrugada do dia 22 de julho deste ano, a advogada Tatiana Spitzner foi agredida pelo marido, Luiz Felipe Manweiler. As imagens do prédio onde o casal morava, na cidade de Guarapuava, Paraná, mostraram o desespero da vítima ao tentar se livrar das agressões do companheiro. Minutos depois, Tatiana cai do próprio apartamento e morre. Mas e então? Será que a Lei Maria da Penha é realmente efetiva na proteção à mulher? Eu acredito que não, porque senão estaria funcionando, né? Não teria mulheres morrendo, eu acredito que não. Minha irmã foi esfaqueada com 8 facas, nem por isso ele está preso hoje. Fugiu, por isso mesmo ficou. Eu conheço amigas minhas que já foi vítima já. Eles fizeram boletim, só que também não resolveu muito não. Já fui vítima, já denunciei, saiu, me bateu novamente, só não me bate mais que ela está morto. Eu acho que a lei tem que ser mais rígida para a mulher e tudo, que eu acho que ela não é completa mesmo. A nossa equipe conversou com a juíza Tereza Cristina Cabral Santana, integrante da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Segundo ela, a lei foi fundamental para trazer à tona os casos de violências domésticas antes desconhecidos pela Justiça.
A violência doméstica é uma violência que acontece há muitos anos de várias formas. Na realidade, o que a literatura nos traz, o que as pesquisas nos trazem é que pouca quantidade desses problemas que acontecem chegam ao conhecimento do sistema de justiça. Então, o que a Lei Maria da Penha fez com o desenvolvimento dessas políticas públicas foi fazer com que esses casos viessem ao conhecimento do sistema de justiça. Aí dá a impressão de que eles estão aumentando, quando na verdade é um fator positivo, não porque os casos aconteçam, mas porque é um resultado de uma política pública para que haja intervenção nessas situações de violência doméstica. De acordo com relatórios do Conselho Nacional de Justiça, só entre 2016 e 2017, o número de medidas protetivas cresceu 21% em todo o país. Só no estado de São Paulo, foram mais de 10 mil ocorrências de violência contra a mulher. Isso porque essas mais de 10 mil ocorrências estão relacionadas apenas ao mês de maio de 2018. Deste número, mais de 4 mil casos foram de lesões corporais dolosas cometidas intencionalmente, quase 5 mil ameaças, mais de 1.000 calúnias, difamações e injúrias, 40 estupros consumados, 28 tentativas de homicídios e 10 homicídios dolosos. Para combater a violência doméstica, o Tribunal de Justiça de São Paulo expediu mais de 44 mil medidas protetivas só nos primeiros 6 meses deste ano. A socióloga Cláudia Oliveira explica que a sociedade tem entendido cada vez mais que a violência doméstica é uma questão de segurança pública e que os debates envolvendo o tema são de extrema importância para que as mudanças aconteçam. É um debate que envolve, na verdade, uma concepção de cultura que foi criada na sociedade, que vem do patriarcado, onde o homem tem um poder primário em relação à mulher, entender essa estrutura que a mulher é vista ainda como um ser subordinada, de menos direitos, embora a gente sabe que a Constituição prevê direitos iguais, mas na prática não é assim. Então, toda essa estrutura de opressora em relação à mulher faz com que, às vezes, ela passe por esse ciclo de violência anos e não tem força ou não tem entendimento por que ela está naquela violência para poder denunciar. Para a psicóloga Ariane Andrade, especialista em atendimento a vítimas de violências sexuais, a falta de delegacias preparadas para atender essas mulheres também é um fator que contribui para que muitas deixem de denunciar. Então a mulher acaba ficando mais receosa, né? Como que eu vou chegar numa delegacia, como que, né, que normalmente é um homem que vai recebê-la, como que ele vai me ouvir, né? Como que ele vai me ajudar. Normalmente essa mulher já está cheia de culpa, ela está preocupada com os filhos, pela questão financeira. Então tudo isso faz com que ela não vai falar sobre a violência que ela sofreu e ela vai ficar sofrendo calada. As delegacias de atendimento às mulheres estão presentes em menos de 10% dos municípios brasileiros, o que representa cerca de uma delegacia para cada 12 cidades. E quando a cidade oferece um atendimento adequado à vítima, as consequências positivas refletem também na alteração dos índices de violências. O que a legislatura, o que a ciência, o que as pesquisas nos trazem é que em lugares onde há sistemas de atendimento, redes de proteção, suficientes serviços, a violência diminui. Porque essa mulher tem apoio, porque esse homem agressor alcança formas de mudança de comportamento e aí a violência acaba diminuindo por força desse tipo de atendimento. E olha, a gente segue com a conversa aqui dentro do estúdio. Eu recebo hoje a cientista social Tânia Maria Lopes Torres. Ela é mestre em História Cultural pela Unicamp e é doutora em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, também especialista em Relações Raciais pela Universidade Federal da Bahia, tem especialização também em Aconselhamento Familiar e Psicopedagogia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo. Tânia, muito obrigado por separar um tempinho para conversar com a gente aqui no Realidade em Pauta. É um prazer estar aqui e vamos ver o que a gente vai fazer aqui hoje. Vamos ver essa discussão. Você é cientista social e você me explicava que a ciência social se subdivide, né, em 3 raízes: antropologia, sociologia e política. A sua área de atuação, antropologia. Concentração. É o estudo do homem. Do homem. Da humanidade. Da cultura. Da cultura. Da cultura. O objeto da antropologia é a cultura.
A cultura. Esse homem que produz, porque nós produzimos a cultura. Então, o objeto é a cultura. A violência contra a mulher pode ser entendida como um reflexo cultural? Uma questão cultural. Como a gente viu na reportagem, você tem o Brasil, essa questão de chauvinismo, não é? Do chauvinismo ainda presente no Brasil, ou seja, a questão que o chauvinismo é o machismo, não é? Isso é cultural. A colonização, a nossa colonização é reflexo disso também, mas a gente vê que, apesar de esse contexto hoje, de século XXI, contexto de liberdade, onde a gente pode ter mais voz, não é? Você dá mais voz às pessoas, mas ainda assim a gente vê que o patriarcalismo, esse poder do homem sobre a mulher, ele ainda é forte. Devido a essa questão de cultura, ainda que a mulher já saiu de casa, não é? A mulher está fora hoje, ela ajuda o homem em casa, mas ainda assim não é esse reconhecimento desta mulher que sai. Ela ainda, quando ela volta para casa, ela ainda tem todos esses sofrimentos, esses abusos. Não precisa da gente repetir aqui, são várias formas. Né? Você iniciou falando sobre essas formas psicológicas, físicas, sexuais, não é? Então ela ainda continua submetida. Creio que a gente precisa de continuar falando sobre essas coisas, as mulheres precisam de continuar denunciando. Agora a gente pensa assim, às vezes a família fala, eu sei que ela sofre, por que ela não denuncia? Porque é uma questão muito maior do que isso. Ela pensa, se eu denunciar meu filho, meu marido e as ameaças, ninguém sabe, eu não posso falar, porque ele fala. Se você comentar com alguém que é próximo de você, você sabe o que vai acontecer com você. Então ela tem que sofrer ainda em uma questão, a gente fala um paradoxo. Como é que um momento histórico, que a gente tem a liberdade de falar, mas que liberdade é essa? Sendo que na prática eu continuo sem liberdade, eu continuo encarcerada. Academicamente, cientificamente, não se esperava um processo de evolução da sociedade, um processo em que a discussão, as ideias, em que a sociedade se torna civilizada a ponto de que violências se reduzam. A gente não vê isso. Então, e é interessante que a gente, por causa, usando a palavra, a sociedade evolui, não é? E parece que nesta questão ela regride. E a gente pensa, mas qual que é o problema então? Então eu falo assim, será que o conhecimento, e o conhecimento nos liberta, não é? Liberta de preconceitos, de etnocentrismo, não é? Desses ismos todos, não é? Do machismo. Mas, na realidade, não. Parece que quanto mais conhecimento, quanto mais pesquisa, quanto mais fala, a coisa não diminui igual a delegada disse na reportagem que diminui. Mas diminui quanto? E aí eu quero que você, no próximo bloco, explique por que isso é tão difícil de ocorrer, porque essa violência não reduz de forma alguma. A gente vai para o intervalo, Tânia, daqui a pouco a gente volta, são só 2 minutos e o Realidade já está de volta.